Hoje nós estamos iniciando uma série, e essa série chama-se O Credo Apostólico. E eu quero indicar, de tantos livros bons que já foi escrito sobre o credo, eu quero indicar esse do Tozer, O Credo Apostólico. Tozer, o A.W. Tozer, ele teve um encontro com Jesus a partir de um culto ao ar livre. Pouca gente sabe o que é isso, não é? Mas culto ao ar livre é aquelas reuniões que fazia-se antigamente, muito mais comum, na década de 70, 80, aqui no Brasil. E esse menino, menos de 18 anos, teve esse encontro com Jesus, tornou-se um autodidata e um homem respeitadíssimo, até dito sendo um dos mais importantes pregadores do século XX. Esse é o Tozer. E ele escreveu esse livro, O Credo dos Apóstolos. Eu quero indicar para que você leia. Sabe que o povo evangélico é um dos povos que menos lê. O povo que menos lê é o povo evangélico. Então, por isso que é importante nós estarmos aqui incentivando você à leitura. Por que nós estamos falando sobre o credo? Porque mais do que nunca, os dias que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos reafirmar os nossos princípios e símbolos de fé. Nós precisamos deixar claro naquilo que nós cremos. Nós precisamos perder a vergonha, o medo e a timidez de declarar para as pessoas em quem que a gente crê de fato. É interessante que Jesus falou sobre isso. Toda pessoa, homem e mulher, que me declarar diante dos homens, eu o declararei diante do Pai. Agora, se esta pessoa tiver vergonha de me declarar diante das pessoas, eu também não o declararei diante do Pai. Como é sério isso? Como é importante o nosso testemunho. Como é importante nós podermos, de maneira muito leve, muito simples e muito prática, não ter medo de dizer, eu creio. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Espírito Santo. Nós vamos ler juntos o Credo Apostólico. A gente sempre faz aqui nesta igreja, no primeiro domingo do mês, que é o dia que a gente serve a ceia do Senhor, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu queria pedir que, por favor, fosse colocado na tela o credo para que a gente leia junto e para que a gente faça a leitura junto. Vamos juntos então. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. Amém? É nisso que nós cremos. Creio, eu creio. Esse é o nome da nossa série do mês de setembro. Eu creio. Nós vamos afirmar isso para nós. Nós vamos afirmar isso diante da nossa família. De novo, sem arrogância, sem orgulho nenhum, apenas declarando naquilo que nós cremos. A gente precisa se posicionar. Mais do que nunca, nós estamos sendo testados todos os dias. E mais do que nunca, você ouve tantas coisas, você ouve tantas confissões, você ouve tantas afirmações absurdas, e aqui sem preconceito nenhum, mas coisas absurdas que são confessadas e declaradas sem vergonha nenhuma, sem problema nenhum. Então a pergunta que fica é: por que é que eu não posso então declarar que eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ao longo da história, os cristãos criaram muitos credos, vários credos. Porém, o chamado Credo dos Apóstolos, essa versão é do século VII, ou seja, ela foi se formando na vida da igreja, até que chegou a esse formato conciso, objetivo e prático, simples, muito simples,
Uma criança pode entender o que está sendo dito. Então tomou conta da igreja e tomou conta da história. Declarar o credo é se posicionar diante de Deus e do mundo, aquilo que eu creio e afirmo, e onde eu firmo a minha fé. A palavra credo, ela vem do latim, que significa creio. Ele é um resumo, repetindo, mais básico dos elementos e símbolos que nos identificam como cristãos. Eu diria, é a nossa digital. É a nossa digital. Quando alguém chegar para você e perguntar, no que creem os cristãos? Eu sei que a palavra cristão hoje está tão desgastada, não é? Mas no que creem os discípulos de Jesus? Você vai poder afirmar de maneira muito simples, clara, didática. Você vai dizer, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e os seus desdobramentos. Por ser um credo, ele não abrange todas as questões de fé, como alguém poderia perguntar, e ele não se aprofunda nos grandes temas teológicos, porque, de novo, é algo para ser usado, para ser lembrado de memória, é alguma coisa que pudesse ser citada a qualquer momento, não é? Aquilo que é básico mesmo. Quando um amigo seu, quando a sua amiga chega para você e pergunta, no que é que você crê? E aí você vai poder dizer, sem pretensão nenhuma, dizendo, olha, eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, o maravilhoso é que ele coloca os nossos pés sobre a rocha, que dá fundamento ao que declaramos e ao que nós cremos. Sim, porque você é o que você crê. E os seus filhos estão prestando atenção em você. E eu estava dizendo isso a uns pais recentemente, eu poderia repetir isso aqui ao Fabrício e a Ellen, que a Bíblia que os nossos filhos leem, a primeira Bíblia que os nossos filhos leem é a nossa vida. É aquilo que nós falamos e principalmente aquilo que nós vivemos. E eles estão prestando atenção, viu, Caio? Está prestando atenção, meu querido, viu, Isa? Em cada detalhe, cada palavra, as crianças prestam atenção. Elas estão vendo em quem que a gente crê, não pelo discurso, mas pela prática. E é por isso, então, que esse credo revela a nossa identidade como discípulo. Quando eu afirmo, eu creio, eu estou testemunhando que eu tenho confiança em Deus, não é crença apenas, mas confiança em Deus. Eu deposito a minha confiança total no Senhor. É muito importante a gente estabelecer a diferença entre fé e crença. A crença, ela é rodeada e fundamentada em cima de expectativas. É uma crença. Agora, fé é resultado de comunhão, de andar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de poder se submeter ao Senhor e de principalmente conhecer esse Deus. Quando nós conhecemos esse Deus, você vai poder dizer, eu creio, eu creio. Por isso, nós precisamos resgatar as suas declarações, pois o credo pressupõe uma relação de confiança, de entrega, de compromisso e de obediência a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É claro que, infelizmente, a gente vai falando as coisas, às vezes, por repetição, no automático, e aí a gente acaba fazendo esta declaração de modo displicente, aí torna-se automático, aí vira religião, aí vira crendice, aí vira superstição, entendeu? Aí vira superstição, como algumas pessoas têm preconceito, por exemplo, com relação ao credo apostólico, primeiro porque não conhece, não leu a história, não estudou a história e não se apercebeu ainda da grandeza desse credo, a importância disso. Por isso, nós precisamos resgatar e trazer para a nossa vida. Crer está acima e muito além daquilo que nós podemos saber por meio da tradição, por meio da experiência, por meio da razão. O crer está acima de tudo isso, está muito acima de tudo isso. Obrigado. Desculpa, gente.
Não estou bravo, só estou empolgado. Ele está acima, e muito acima, de tudo aquilo que a gente pode chamar de tradição. Então, por favor, não feche o seu filtro. Só preste atenção e analise comigo. Está acima da tradição. Eu o faço não porque é uma tradição, porque o credo está acima disso. Ele está acima da experiência, da minha experiência. Porque experiência cada um tem a sua, você concorda? Cada um tem a sua experiência. Olha que interessante, Jesus curou vários cegos, mas tem duas histórias interessantes. A de João 9, que é um cego de nascença, e isso prova que Jesus é o Messias. Por quê? Porque, segundo a tradição rabínica, somente o Messias poderia curar o cego de nascença. E tem o Bartimeu, o conhecido Bartimeu, que quando chegou para Jesus, ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda chamá-lo, ele vem. E aí, o que se diz? Aí se diz que este homem diante de Jesus agora é perguntado pelo próprio Senhor: o que queres que eu te faça? Qual foi a resposta de Bartimeu? Que eu torne a ver, que eu torne a ver. E Jesus o curou imediatamente. Bem, dizem que esses dois se encontraram no mercado, e eles estavam conversando, e depois se descobriram, todos tocados por Jesus, os dois, foram curados, e do mesmo fenômeno, da cegueira. Foi interessante, que Bartimeu olhou para o outro, cego de nascença, que a gente não sabe nem o nome dele, e aí disse: olha, eu também fui curado por Jesus. Falou: eu também fui. Como foi o seu? Falou: bem, o meu, ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. E a sua experiência, como foi? Aí o Bartimeu já chegou falando: então não foi Jesus não, meu. Porque o meu Jesus já chegou e me curou assim na palavra. Disse: olha, seja curado agora. E dizem que ali nasceu a segunda igreja lá naquela cidade. Porque daí virou briga. Porque é isso que acontece com a tradição. Você tem a sua e eu tenho a minha. É isso que acontece com a experiência. Você tem a sua e eu tenho a minha. É isso que acontece com a nossa razão muitas vezes. Eu tenho a minha razão, você tem a sua. O credo está acima de tudo isso. E por isso Agostinho de Hipona, ele escreveu dizendo: olha, eu creio que tudo o que eu entendo, eu creio tudo o que entendo, mas nem tudo o que creio também entendo. Tem que prestar atenção aqui, senão não vai entender. De novo, creio tudo o que entendo, mas nem tudo o que creio também entendo. Vocês concordam com isso? É óbvio. Mas tudo o que compreendo, eu conheço, porque eu compreendo, eu conheço. Mas nem tudo o que eu creio, eu conheço. Você concorda com isso? Nem tudo que eu creio, eu conheço. Eu não sei explicar um toque de Deus. Eu não sei, eu não compreendo como é que Deus faz algumas coisas. Eu não compreendo porque Deus leva algumas pessoas precocemente. Eu não compreendo. Mas o que eu sei é que toda a história está debaixo do controle do Senhor. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu sei que está debaixo do controle dEle. De um lado, nós somos chamados a crer, a confessar, porém, nós não teremos capacidade de explicar racionalmente tudo o que nós confessamos. Não tem como. Não tem como explicar tudo o que nós confessamos. Por exemplo, que o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados. Como é que eu vou explicar isso? Eu não tenho explicação. Mas uma coisa eu sei, que quando eu dobro os meus joelhos, fecho a porta do meu quarto e abro o meu coração e confesso ao Senhor o meu pecado, eu creio e percebo que o Senhor perdoa os meus pecados. E eu creio que Ele perdoa os meus pecados. Há alguns elementos da nossa fé que estão além da razão. Elas não cabem na lâmina levada ao microscópio. Não pode ser explicado, não pode ser repetido. Luiz Pasteur dizia que quanto mais ciência, mais Deus. É interessante. Agora, ele não cabe nas fórmulas, ele não cabe nas teorias. O poder de Deus está acima de tudo isso. Por isso, nós temos que dar razão a Deus e confessar: eu creio, Senhor, eu confio em Deus, eu obedeço à revelação dada por Ele. Esse é o desafio para nós nesse mês de setembro.
primeiro lugar, eu creio em Deus. O credo, ele requer uma confissão pessoal. E é por isso que nós declaramos na primeira pessoa, eu creio. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Agora o próximo texto, por favor. Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Agora presta atenção, há um só Senhor, há uma só fé. Diga amém para isso, amém, amém. Há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, que age por meio de todos, e que cujas mãos opera através de todos, e está sobre todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não se pode provar que Ele existe, mas não se pode provar que Ele não existe. E é interessante, porque em toda a palavra de Deus, não há uma menção preocupada em provar a existência de Deus. E isso é interessante. A Bíblia não se detém nesse tema, ela não se preocupa, e com todo respeito eu vou dizer, ela simplesmente declara a presença de Deus no mundo e no universo. Ela simplesmente declara de que nada existiria se não fosse o Senhor, pois não há uma tese que defenda a presença dEle, porque não é necessário, porque ela já nasce da premissa de que existe um Deus, de que existe um Todo-Poderoso, e que está no controle de todas as coisas. Então por isso é que se diz que não se pode provar que Ele existe, mas não se pode provar que Ele não existe. Aliás, essa palavra existir esta Bíblia existe, esse livro existe, esse púlpito existe. Deus não existe, Deus é, amém? Deus não existe, Ele é amor. Deus é amor, vamos dizer juntos, Deus é amor, mais forte, Deus é amor, Deus é amor, e está no presente, Ele é. A crença em Deus, embora não possa ser provada, é totalmente plausível, e permanece a melhor resposta para a realidade da vida no cosmos até hoje. Creio num Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que intervém, que é todo-poderoso, e que por causa de tudo isso, sendo Ele um Deus pessoal, relacional, todo-poderoso, Ele é digno de adoração, digno de todo poder. Em primeiro lugar, Deus é pessoal, o grande eu sou, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E quando eu falo em Abraão, eu me emociono, porque esse homem era pagão, e ele ouviu sobre esse Deus, e ele ouviu a voz desse Deus, e mesmo não o conhecendo inteiramente, totalmente, ele confiou nesse Deus. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia na mão de quem estava. Isto é o poder de Deus, esse é o Deus que nós cremos, o Deus dos profetas. Oh meu Deus! O que dizer de Moisés? A experiência que esse homem teve com Deus. Moisés, o grande profeta, um grande líder, o Deus de Elias, esse homem poderosamente por Deus, foi boca de Deus. O que dizer do seu discípulo Eliseu, o profeta Eliseu? Como que Deus usou poderosamente esse homem? O que dizer de Isaías? O homem que mais viu o Messias, o homem que mais falou sobre o Messias. O que dizer de Jeremias, o único que tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, que esse homem entrou em crise, esse homem entrou em depressão, porque ele estava trazendo uma palavra da parte de Deus para o povo, e esse povo, ele teve ouvidos moucos, fechou os ouvidos para a voz de Deus, e esse homem sofreu. Ele sofreu, mas esse homem é um testemunho, e a palavra está até hoje. O que dizer do profeta Daniel? Ah, meus irmãos, Daniel, aquele jovem que foi exilado, e agora como imigrante,
Deus usa poderosamente um jovem inteligente, de uma mente brilhante, impactou o império. Esse Deus que existe por si mesmo, que nunca foi criado, que não tem começo, não tem meio, não tem fim, que é a causa de tudo. Ele é a causa de tudo, Ele é a causa de eu estar em pé nessa manhã. Ele é a causa dessa menina linda, Mel, que foi apresentada aqui nessa manhã. Qual é a causa? Os seus pais? Sim, obviamente, do ponto de vista biológico. Mas acima de tudo isso está um Deus tremendo que nos dá o direito da vida. Ele é, mesmo assim, um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. É o Deus que quer nos tocar para fazer algo novo em nós. Veja a pergunta que ele fez através do seu profeta em Jeremias capítulo 18. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Olha a pergunta de Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está dizendo aqui? Ele está usando essa figura clara, essa metáfora linda, maravilhosa, de um vaso que está sendo feito, formado, gerado nas mãos do oleiro. Não há nada mais pessoal do que isso. E é isso que Deus quer fazer conosco, é nisso que eu creio. Amém? É nisso que eu creio. Ele não é uma força, ele não é uma energia cósmica. Ele é uma pessoa que fala. Deus fala, amém? Amém ou não? Você crê que Deus fala? Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu Deus falando com você através da sua palavra? Você já ouviu Deus falando com você, dizendo, para aí, não é aí? Você já ouviu a voz de Deus dizendo, levanta a cabeça, pare de chorar? Você já ouviu a voz de Deus dizendo, todo deserto tem um fim, que nenhum deserto é eterno? Esse é o Deus pessoal, um Deus que se revela, um Deus que busca se relacionar com as suas criaturas e que quer tornar as suas criaturas em filhos e filhas. Esse é o Deus. Veja o que Jeremias disse agora no capítulo 29. Ele disse, olha, se vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, e você sabe o que me constrange nesse texto? É a expressão de Deus dizendo assim, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. O Deus do universo, deixando-se encontrar por um ser finito como eu, cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de limitações. Esse Deus se deixa encontrar por mim, por você. Que Deus maravilhoso é esse? A que ponto é esse? Que linguagem é essa? Que mensagem é essa? Que Deus é esse? Esse é o Deus que nós cremos, um Deus pessoal, amém? Um Deus relacional, Ele é pessoal, mas Ele é relacional. A única confissão que chama Deus de Pai é a cristã. Eu fiquei impressionado, eu estava lendo um teólogo católico, e ele estava dizendo, olha, a confissão cristã é a única no universo que chama Deus de Pai, de Pai. Nós aprendemos a chamar Deus de Pai com o Senhor Jesus. E vocês vão lembrar aqui, porque no Sermão da Montanha, Jesus está conversando com aquela multidão, e ele estava ensinando agora sobre o capítulo da oração. Jesus estava dizendo, olha, pare de ficar orando nas praças, para impressionar pessoas, levantar as mãos em esquinas, para serem vistos e admirados, e observados, etc. Pare com isso, vá para o anonimato, vá para o secreto, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, e olha o que ele disse, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. O pai está no secreto, isso é maravilhoso, e ele chama Jesus chama a Deus de Pai. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Isso causou espanto na comunidade judaica, porque o judeu ficou assustado com isso, chamar a Deus de Pai. Isso é uma blasfêmia, pensavam eles. E então o Senhor Jesus prossegue, e agora com os seus discípulos novamente, Ele ensina os seus discípulos a orar, e a primeira expressão que Ele faz, e que Ele ensina de como falar com Deus é,
Pai nosso que estás nos céus. Vamos dizer junto comigo, Pai nosso que estás nos céus. Devagar, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus. Agora com leveza. Pai nosso que estás nos céus. Não há barreira que não seja derrubada. Não há um vale que não seja aterrado. Quando você clama a presença do Pai sobre a sua vida. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. Veja isso. Versículo 14, ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escraviza para novamente temer, disse Paulo, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abá, papai. O próprio Espírito testifica, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Terceiro lugar, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus relacional, mas é um Deus que intervém. Sabe por que Ele intervém? Porque Ele é o Todo-Poderoso. O Deus que nós cremos é o Todo-Poderoso. Não há barreira que Ele não possa destruir. Não há um lugar tão longínquo que Ele não possa alcançar. Não há um coração tão frio que Ele não possa aquecer. Não há um coração tão indiferente que Ele não possa derramar amor. Veja então o que diz, o Criador e sustentador do céu e da terra. Esse é o Deus que nós cremos. Ele cria e Ele sustenta. Ele mantém todos os dias. E eu e você ficamos ansiosos. Ansiosos por causa daquela reunião. Ansiosos por causa daquele negócio que não saiu ainda. Ansiosos por causa de uma venda que não aconteceu. A gente fica ansioso. Ansioso. E aí a pergunta que vem é simples. Será que o Deus que te criou, será que o Deus que te chamou, será que o Deus que te adotou, que te colocou nesse mundo, não sabe cuidar de você? Não pode cuidar de você? Então qual a razão, então, da nossa ansiedade? O Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Esse é o testemunho da palavra de Deus, do discípulo do seu filho amado. O amado Jesus tinha um discípulo amado chamado João, o apóstolo, e ele viu e escreveu, e é por isso que nós cremos, e dito está, escrito está, testemunhado está para a eternidade, de que o trono está ocupado, e de que esse mundo não está ao relés. A gente olha para o Brasil, tanta insegurança, tanta mentira, vivendo num momento de pós-verdade, que ninguém acredita mais em ninguém, que tudo que se lê, a gente não confia, a gente não acredita. É a hora da gente pensar que existe um Deus que está acima de tudo e de todos, e que tem o controle de tudo em suas mãos. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Deus é o nosso refúgio. O salmo preferido de Lutero, 46. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que a terra ruja e estremeça. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Isso é testemunho, é palavra. Ou nós cremos nessa palavra, ou nós cremos no Deus da palavra, ou nós estamos perdidos e inseguros eternamente. Esse Deus que não muda, esse Deus que não muda, eu mudo. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra. Hoje eu gosto disso, amanhã daquilo.
E aí nós vamos, de maneira pusilânime, insegura. Deus nunca muda. Veja o que Tiago escreveu, capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem, olha isso, meus irmãos, em quem não há mudança e nem sombra alguma de variação. O Deus que nós cremos, esse Deus que intervém, é poderoso, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, conhecido das nações. Ele é onisciente, Ele sabe exatamente o que passa na cabeça de todos, de todo mundo, de todo o mundo, de toda autoridade em toda a face da terra, seja de esquerda, de direita, seja ditador ou não. O Senhor conhece o pensamento de tudo e de todos, nada foge ao seu pensamento. E mais, Ele também é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está em todo lugar. Ele vê todas as coisas, Ele está presente em todas as coisas. Satanás não tem isso. Satanás não pode isso, ele é limitado. O nosso Deus não, Ele tem toda a liberdade em todo o universo, em toda a história, em todo o mundo. E Ele é onipotente, ou seja, todo o poder, toda a autoridade está colocado sobre a vida dEle. Ele é o dono de tudo e de todos. E por último, se esse Deus é pessoal, se esse Deus é relacional, se esse Deus é poderoso, então Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser glorificado. E veja essa oração maravilhosa feita por Davi, em 1 Crônicas diz o seguinte: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e glória e honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Concluindo, agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém? Ele é digno de louvor, digno de adoração. É esse, diante de tanta grandeza, diante de tanta soberania e supremacia, diante da fonte de todas as coisas, qual deve ser a nossa resposta diante de um Deus tão grande, a não ser dizer o que João ouviu e escreveu: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por meio da tua vontade elas existem e elas foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, eu quero propor 3 ações. A primeira, creia em Deus como Pai e receba segurança no seu amor. Descanse no cuidado dEle. Em segundo lugar, creia em Deus como Todo-Poderoso e receba confiança no seu controle, debaixo do controle do Senhor e não nosso. Confie na soberania dEle e viva em paz. Creia em Deus como Criador e sustentador e conheça o seu propósito, que é o verdadeiro sentido da vida. Viva no centro da sua vontade e desfrute da alegria de viver contente em toda e qualquer situação. Eu creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos baixar nossas cabeças e vamos conversar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo testemunho que os Teus filhos deixaram para nós. Muito obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou.
Muito obrigado que Tu és um Deus que nunca muda. Tu és o Todo-Poderoso. Tu estás vivo. Tu és eterno. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. A nossa vida depende de Ti. Tudo que nós temos vem de Ti. Tudo que nós recebemos vem das Tuas mãos. Muito obrigado. Tudo é graça, tudo é doação, tudo é presente de Deus para nós. Muito obrigado. E ajuda-nos, ó Deus, a crer e confiar em Ti. E tira de nós a vergonha, o medo e a insegurança de não Te professar diante dos homens. Tira essa insegurança, dá-nos convicção, dá-nos essa certeza, essa convicção interior, ao ponto de poder confessar com alegria diante das nossas famílias, diante dos nossos amigos, não da boca para fora, não algo decorado, mas algo sincero que brota do coração, dizendo: eu creio em Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.